Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Chester e hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer um sistemazinho de câmera e ROMs aqui no Game Maker bem semelhante ao sistema de câmeras de Metroidvanias, mas pode muito bem ser utilizado em qualquer tipo de jogo. Aqui eu estou utilizando num jogo plataforma, mas pode ser utilizado no jogo de top-down, por exemplo. Basta você modificar aí o seu player que vai funcionar numa boa. Muito bem galera, vamos começar o tutorial. Antes de tudo eu tenho que mostrar algumas configurações que eu fiz aqui na minha ROM, nas propriedades da ROM. Primeiramente a minha ROM é uma ROM grande, está aqui como 1920 por 216. E também aqui em Viewports and Cameras a gente vai habilitar a nossa Viewport e aqui em Viewport 0 a gente vai deixá-la visível, ok? E aqui na nossa câmera, propriedade delas, vamos definir o tamanho dela para 640 por 360. E eu coloquei um valor proporcional aqui na minha viewport em 1280 por 720. Eu estou com um projeto aqui de plataforma simples, né? Só tem o player que eu vou usar como alvo e o chão. Tem vários tutoriais aí no YouTube, eu não vou me aprofundar nessa área. Mas se a gente colocar aqui para iniciar, só temos nosso play andando para a direita e para a esquerda e pulando e a câmera não se mexe. Certo, vamos começar criando a nossa a sprite de nossa ROM, né? Então vamos colocar aqui SROM e vamos editar aqui algumas coisas. Vamos colocar no tamanho da nossa câmera 640 por 360, aplicar e vamos editar. Eu vou colocar aqui na grid, já está 8 por 8, aqui a grid, e vou colocar um snap. E eu vou fazer um traço em volta dela para haver colisão. Vou colocar em 8 aqui também o meu pincel. Pronto, vou fazer um traço aqui em volta para a gente poder ver na ROM e também para ter colisão com essa sprite. Vou colocar aqui uma partezinha em vermelho só para dar um destaque. Nada demais. Pronto. Podemos fechar aqui já. E o ponto de origem aqui da nossa sprite vai ficar no topo esquerdo mesmo. E eu vou adicionar o Nine Slice para que quando a gente estique não fique esquisito ou feio, né? Então eu vou pegar essas linhas rosas aqui e vou colocar onde eu não quero que distorça, né? Pronto. Fazer a mesma coisa em cima. Pronto. Desse jeito ele não vai ficar mais feio, vai ficar bonitinho e tudo mais. E a gente tem que ativar o Nine Slice, né? Que ativamos. Certo? Agora eu vou criar o objeto chamado ORUM e vou colocar a minha sprite ORUM, SROM. Na nossa ROM de fato, né? Que a gente vai se confundir um pouquinho com isso. Vou criar uma camada nova e irei colocar o nome dessa camada de ROM. E a gente pode colocar até aqui agora as nossas ROMs no jogo, mas a gente vai modificar a nossa grid. Por quê? Porque isso vai dar problema de colisão. Como vocês podem ver, uma ROM está sobrepondo a outra. A gente não quer isso, senão vai dar problema de colisão no futuro. A gente apaga, vem aqui na nossa instância ROM, né? Nossa camada, e coloca no tamanho da nossa câmera. Por 360 aí. Aí agora desse jeito, não vai ter mais aquele problema. Elas estão bem separadas e certinhas agora. Feito isso, eu irei distribuir essas ROMs pelo meu mapa, né, que eu já tenho aqui pronto para agilizar no tutorial. E eu posso esticar essas sprites, que ela vai ficar tudo certo, não tem problema. A gente vai fazer um sistemazinho que suporte isso, então não se preocupe em esticar as sprites. Pronto, fiz aqui rapidão. Se a gente iniciar agora não acontece nada, a gente vai ainda continuar vendo a parte destacada aqui da nossa câmera. Então a gente já pode criar a nossa câmera de fato, né? Então vamos criar um sprite para nossa câmera. Vou colocar como Scan.
Vou editar mesmo. Pronto, criamos nossa sprite. Agora eu vou criar o objeto câmera e colocar nossa sprite. Vamos adicionar o evento create e o evento step. E podemos começar iniciando algumas variáveis. Primeiro eu vou colocar a variável alvo e eu vou colocar essas variáveis como globais, porque a gente pode precisar usar elas em outros objetos. Então, aqui meu alvo vai ser o player, então vou colocar o meu player. Também vamos precisar pegar o tamanho da nossa câmera. Colocar como canWidth e a gente vai usar a função do GameMaker mesmo para pegar. Pronto, essa função irá pegar, vai retornar o tamanho da nossa câmera que a gente colocou lá nas configurações. E vamos fazer a mesma coisa para a altura. Certo. Agora a gente vai utilizar também a posição. A gente vai precisar editá-la. Então vamos criar umas variáveis para elas também. Eu vou nomear aqui como camX. E vou colocar ela para iniciar em cima do nosso player. Em cima do nosso alvo, né? Pronto. Feito isso, a gente já pode começar a mexer aqui no step. Primeiro a gente vai mudar nossas posições, né? Que x vai ser igual, eu quero mudar o tempo todo, quero que ela siga o player, então vou colocar para ela seguir o nosso alvo. Aqui ponto x. Pronto, a gente já está definindo a posição e a gente tem que mover agora a nossa câmera de fato, né? Para isso a gente vai usar a função do GameMaker. Câmera set view pos. A gente passa qual câmera a gente vai querer mover, que é a câmera que a gente está usando é a 0. E quais variáveis a gente está usando para mudar a posição, né? Tem a global x e global y. CamX. Pronto, desse jeito. Se a gente colocar o nosso objeto câmera dentro da nossa ROM, a gente tem que fazer isso, a gente já deve ver a nossa câmera seguindo o player. Está aí, a nossa câmera está seguindo o player, mas vocês devem perceber que o nosso player está aqui no topo esquerdo. Por quê? Porque a gente não centralizou o nosso player na câmera. O problema que está acontecendo é esse aqui, galera. Eu vou explicar. Imagine que esse seja o player, e a gente falou que a nossa câmera vai pegar o X e o Y do player. O X e o Y da nossa câmera ele começa no topo esquerdo. Então, ele vai praticamente ver esta área aqui, e consequentemente a gente não consegue ver o player. A gente tem que recuar metade horizontalmente e metade verticalmente, do tamanho da nossa câmera. Então vamos fazer isso aí agora. A gente vai fazer aqui na nossa posição, onde a gente define nossa posição. A gente irá recuar metade da nossa câmera. Primeiro verticalmente. E fazemos a mesma coisa para o verticalmente, né? Primeiro aqui em cima é horizontal,
agora verticalmente. Certo. Desse jeito o nosso player já deve estar centralizado e a gente consegue ver. Porém, perceba que a gente está vendo uma parte da ROM que a gente não queria ver, que a gente não definiu, né? O tamanho da nossa câmera só vai até aqui onde esse bloco está pegando, onde essa área de câmera está pegando, né? Toda essa parte que está do lado de fora, onde está essa câmera, a gente não deveria ver porque não faz parte da nossa ROM, como vocês estão vendo aqui, né? Bom, para corrigir isso, a gente vai criar umas novas variáveis aqui para limitar a visão da câmera. E a gente vai usar o clamp para isso. E para quem já usou, sabe que a gente precisa de uma variável, um valor mínimo e um valor máximo. A gente vai criar um valor mínimo e um valor máximo para o X e para o Y. Bom, o meu valor mínimo eu coloquei aqui como 0. E o meu valor máximo do X eu vou colocar como um width. Porém, eu tenho que recuar o tamanho da minha câmera. Por que eu não recuo somente a metade, igual eu fiz ali no player? Bom, imagine que essa parte aqui é a nossa ROM, essa aqui em vermelho. E a nossa câmera só quer chegar até aqui. A gente não quer ver toda essa área que a gente não definiu nada, né? Essa parte não faz parte da ROM, então a gente não quer ver. Se a gente colocar somente a metade, a gente vai conseguir ver um pouquinho dela ainda. Porque a gente vai estar centralizado aqui, a gente não quer isso. Se a gente recuar o tamanho dela toda em cima e horizontalmente aqui, a gente vai conseguir este ponto, que é o ponto limite onde a nossa câmera pode chegar. Então ela não vai pegar a área de fora. Vamos fazer a mesma coisa para o Y. Definindo as variáveis, agora vamos no step. Antes da gente mover de fato a câmera, a gente vai colocar os clamp, né? A gente vai limitar a posição X primeiro, colocar um clamp, o valor que a gente vai olhar para limitar vai ser o X, posição X da câmera. E a gente coloca aqui as variáveis que a gente acabou de colocar, né? De definir o valor mínimo e o valor máximo. E vamos fazer a mesma coisa para o Y. Eu coloquei 2 vezes mínimo. Tomem cuidado na hora de escrever, porque pode começar a ficar um pouco confuso, né? Porque são muitas variáveis parecidas. Então, se estiver dando erro, leia e releia o código mais uma vez, para ver se está tudo certo. Bom, se a gente fizer isso e iniciar agora, imagino que a gente não vai mais conseguir ver aquela parte da ROM que a gente não queria ver, né? Pronto, tá certinho. A mesma coisa está acontecendo lá embaixo. Vamos descer lá rapidinho para nós ver. Pronto, tá tudo certinho. A gente não consegue ver. Esse aqui é o sistema de câmera básico, que a gente pode usar aí em qualquer jogo para seguir o nosso player durante a ROM. Mas a gente quer fazer um estilo Metroidvania, né? Então, para isso, a gente vai começar definindo uma outra variável aqui, vai ser uma variável temporária. Vai se chamar OROM. E a gente vai fazer uma colisão com o player. E vai ser aqui mesmo, né? Vai ser instance position. Eu vou pegar a posição e não vou fazer com place meeting ou com instance place, porque eu não quero pegar a área, a máscara de colisão. Quero pegar o ponto exato onde que o player está colidindo. Esse ponto vai ser a posição X e Y que a gente definiu no player.
Então para isso a gente vai usar aqui global alvo.x .y e a gente vai colidir com objeto rum. Vamos fazer aqui agora, se a gente colidir com essa rum, a gente faz alguma coisa, e se a gente não estiver colidindo, a gente também vai fazer alguma coisa. Para a gente fazer com que essas câmeras que a gente distribuiu aqui pelo mapa, a câmera só não consiga passar por ela, a gente vai começar a pegar umas variáveis aqui, vai definir os mínimos e os máximos que a gente definiu lá, né? Então vai colocar global.cam x mínimo vai ser igual a nossa rum que a gente está colidindo .x. E o nosso máximo, x máximo, vai ser igual a nossa rum x também. Só que a gente vai somar ela mais o tamanho da nossa câmera. Aqui. Multiplicado pela nossa rum, a escala, né, da nossa rum imagem, x-scale. Aqui. Opa. Pronto. Eu podia ter feito de outras maneiras aqui, usando o rum.spriteWidget, mas eu prefiro fazer desse jeito. E a gente tem que recuar agora também o tamanho da nossa câmera. Então, a gente vai colocar aí global cam width. E pronto, a gente vai fazer a mesma coisa para a posição y, né? Para os mínimos e os máximos y. Feito isso, a gente já deve ver alguma coisa funcionando aí. Se a gente passa entre as nossas câmeras, como você pode ver, a gente já está fazendo a transição de uma ROM para outra e a nossa câmera não está passando desse limite que a gente definiu. Se a gente for para baixo, a nossa câmera vai seguir, mas não vai passar do limite aqui das laterais. Ele pode se mover verticalmente nessa área, mas também ele pode, se a gente esticar horizontalmente, ele também vai poder mover horizontalmente e não verticalmente. A gente pode modificar as escalas horizontais e verticais também, as duas ao mesmo tempo, que não tem problema. Mas a gente ainda tem muito mais coisa para fazer aqui, como deixar mais suave, né, o movimento da câmera, que está seguindo muito rápido, né? Vamos utilizar o lerp para isso, para deixar mais suave. Então vamos lá. Aqui é onde a gente muda, aí define a posição. A gente coloca um lerp. Vou tirar isso aqui primeiro. Vou copiar, né, galera? Copia aquilo ali, dá um Ctrl X. E o valor que a gente... o valor 1 vai ser a posição da nossa câmera. E o valor 2 vai ser para onde a gente quer ir, não é? Então é esse valor aqui que a gente acabou de copiar. E enquanto a gente quer andar, a gente vai colocar aqui em ponto 1, em porcentagem, né, galera? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou copiar esse código. Vou dar um lerp. Vou utilizar aqui o valor 1. É a posição da minha câmera Y. Para onde eu quero ir. E enquanto eu quero me aproximar. Vou iniciar e já deve estar funcionando tranquilamente, né? Aí já está mais suave, bem mais legal, né? Bom. Galera, aqui se a gente não está colidindo com a nossa ROM, o que a gente faz? Eu vou aqui no Create e vou pegar aqui, porque se a gente não estiver colidindo com nenhuma ROM, a gente tem que colocar... Essa aqui é a preferência minha, né? Você tem que colocar aqui para ele pegar os limites da nossa ROM.
Desse jeito ele não vai passar, né? E ainda o nosso jogador vai conseguir ver o nosso player caso algum bug venha a acontecer, caso ele consiga, por algum motivo, passar da área. Certo? Bom, desse jeito já está realmente bastante legal. Vocês têm a preferência de vocês continuarem desse jeito, mas eu quero fazer o seguinte. Quando a gente passa de room, ele é muito instantâneo, né? Aí, ó, passa muito instantaneamente para outro lugar. E eu não quero isso, eu quero deixar mais suave. Então vamos utilizar um slurp também. Mas a gente vai precisar criar umas variáveis. E eu vou usar essas mesmas variáveis aqui. Vou dar um Alt, vou copiar e vou colocar aqui embaixo. Vou segurar Alt de novo. Tá vendo que eu tracejei uma linha e vou escrever lerp aqui na frente deles. E a gente vai usar essas mesmas variáveis aqui, certo? Aqui embaixo, que eu vou utilizar. E aqui a gente não vai mais utilizar esse global. A gente vai utilizar a parte que a gente está usando o lerp. Eu estou segurando o Alt para tirar e utilizando o Alt de novo para escrever. Assim, facilitando a velocidade, né, que a gente escreve nossos códigos e tudo mais. Bom, para isso a gente precisa fazer com que esse x mínimo lerp se aproxime do global que a gente definiu, né? Então a gente vai fazer o seguinte. O valor que a gente... O primeiro valor, o valor que a gente quer se aproximar é o valor global, né? E em quantos por cento a gente quer se aproximar? Eu quero me aproximar em 0,1. A gente vai fazer isso para os 4. Vou colocar aqui, Ctrl D. Tome bastante cuidado na hora de escrever esse código, porque, como eu já falei, vocês podem se confundir na hora de escrever. Eu mesmo já me confundi algumas vezes fazendo esse tutorial. Pronto, terminando isso, o nosso sistema de câmera já deve estar pronto. Vamos dar uma experimentada para ver como é que está. Perceberam que ele não começou de fato assim em cima do player? A gente deveria fazer esse sistema de limitação também no Create. E percebam que ele já está fazendo essa transição mais suave entre as nossas câmeras, entre as nossas rooms. Percebam que a gente consegue ver um pouquinho aqui da parte de baixo, por conta que a nossa câmera aqui fica um pouco em cima e depois ele vem um pouquinho para baixo. Mas tudo bem isso. Não tem problema. Acredito que fica até legal de se ver isso. Mas a gente tem que levar em conta aí no level design também, para não mostrar nada pro player que a gente não quer mostrar, né? E tudo mais. E bom, para finalizar, aqui é só a gente deixar invisível. A gente vai conseguir ainda ver na nossa room onde nossas câmeras estão. Mas quando a gente iniciar, a gente não vê mais nada. A gente só vê uma coisa linda funcionando. E por hoje é só, né, galera? Esse tutorial aqui vai ficando por aqui. E falou!